Provimento geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais. Dispõe acerca das rotinas de trabalho e da aplicabilidade de dispositivos de lei no âmbito da primeira instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT. Título 1. Dos juízes de direito e dos ofícios judiciais. Capítulo 1. Dos juízes de direito. Seção 1. Das atribuições em geral. Artigo 1. Cabe ao juiz, além de processar e julgar os feitos de sua competência, inciso 1, orientar os serviços do juízo, zelando pela prática dos atos processuais com observância da forma e dos prazos legais. Inciso 2. Discriminar, mediante portaria, os atos meramente ordinatórios a serem praticados pelo diretor de secretaria e seus servidores, visando a celeridade da prestação jurisdicional. Inciso 3. Submeter a corregedoria às portarias baixadas, exceto aquelas em conformidade com os modelos por ela sugeridos. Inciso 4. Indicar por meio eletrônico, para fins de nomeação, o diretor da secretaria e, para fins de designação, seu substituto, dentre os bacharéis em direito do quadro de pessoal do tribunal, em efetivo exercício. Inciso 5. Por meio eletrônico, os servidores para as demais funções comissionadas sob sua direção, dentre os ocupantes de cargos de provimento efetivo e em exercício. Inciso 6. Manter-se informado de todos os atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pela Presidência, Primeira Vice-Presidência, Segunda Vice-Presidência e Corregedoria deste Tribunal, cumprindo-os e fazendo-os cumprir no que couber. Inciso 7. Manter-se atualizado com a correspondência institucional enviada a seu correio eletrônico. Inciso 8. Comunicar à Procuradoria-Geral da Justiça, à Seção Local da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, PGDF, e à Defensoria Pública do Distrito Federal, DPDF, as faltas, omissões, ausências ou outros atos ou fatos praticados por membros dessas instituições e que lhes possam interessar, inclusive, disciplinarmente. Inciso 9. Manter firmas registradas e atualizadas em todos os cartórios de notas do Distrito Federal. Parágrafo único. O disposto nos incisos 4 e 5 constitui prerrogativa do juiz de direito titular da vara. Seção 2. Dos elogios. Artigo 2. Os elogios feitos por desembargadores, autoridades públicas, instituições públicas e privadas de reconhecida idoneidade serão averbados nos assentamentos funcionais do juiz de direito ou do juiz de direito substituto agraciado. Parágrafo 1. Os juízes de direito poderão encaminhar elogio para registro nos assentamentos funcionais de juiz de direito substituto. Parágrafo 2. Os elogios recebidos por meio da ouvidoria serão encaminhados para a ciência ao endereço eletrônico do juiz agraciado e, após submetidos à análise do corregedor, que poderá determinar a anotação nos assentamentos funcionais do magistrado. Capítulo 2. Dos ofícios judiciais. Seção 1. Das varas de natureza civil. Artigo 3. As varas de natureza civil, sem prejuízo de outras determinações do juízo, deverão registrar no sistema informatizado do tribunal a ocorrência de: inciso 1. Retificação do nome das partes e de sua qualificação. Os incisos 2, 3, 4, 5, parágrafo 1, parágrafo 2 foram revogados. Quer dizer, foram modificados, né? Inciso 2. Inclusão, exclusão e baixa de partes. Inciso 3. Reconvenção, intervenção de terceiros, incidentes de desconsideração da personalidade jurídica e conversão em cumprimento de sentença ou em execução. Inciso 4. Modificação da classe ou do assunto de processo. Inciso 5. Remessa de processo a outro juízo. Parágrafo 1. A baixa de partes em processos nos quais for instituída a tutela ou a curatela somente será feita após o levantamento dessas restrições. Parágrafo 2. Instituída ou destituída a curatela, ainda que provisória, haverá comunicação à Junta Comercial do Distrito Federal e à Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal.
sem prejuízo do disposto no artigo 9, inciso 3, do Código Civil, no artigo 755, parágrafo 3, do Código de Processo Civil e nos artigos 29, inciso 5, 89, 92 e 107, parágrafo 1, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73. Artigo 4. As varas de natureza civil deverão registrar as condenações por improbidade administrativa transitadas em julgado no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, o CNCIA, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, até o dia 10 do mês subsequente ao trânsito em julgado. Artigo 4A. A condução da audiência de conciliação e mediação poderá ser delegada a conciliador nomeado por ato da segunda vice-presidência do tribunal ou, em sua ausência, por servidor lotado no juízo. Parágrafo único. A capacitação do conciliador se dará em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela segunda vice-presidência do tribunal. Artigo 4b. A audiência de instrução e julgamento poderá ser gravada por meio de sistema de áudio ou audiovisual com certificação no termo de audiência. Parágrafo 1. Caso haja solicitação, será fornecida cópia da gravação à parte interessada, às expensas desta. Parágrafo 2. Para fins de recurso, a audiência gravada apenas em áudio poderá ser transcrita por iniciativa e às expensas do interessado. Parágrafo 3. Não haverá transcrição no caso de registro da audiência por meio audiovisual. Parágrafo 4. As gravações permanecerão disponíveis às partes. Parágrafo 5. A gravação também poderá ser realizada diretamente por qualquer das partes. Artigo 4c. O recolhimento em favor da União das multas previstas no Código de Processo Civil, CPC, tais como as decorrentes de ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, descumprimento de ordem mandamental, interposição de embargos ou declaração manifestamente protelatórios, descumprimento de prazos para devolução dos autos, deverá ser realizado por meio de guia de recolhimento da União, GRU, emitida pela Serventia Judicial. Seção 2. Das varas de natureza criminal. Artigo 5. As varas de natureza criminal, sem prejuízo de outras determinações do juízo, deverão registrar no sistema informatizado do tribunal, bem como comunicar ao Instituto Nacional de Identificação, o INI, a ocorrência de: inciso 1. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 2. Recebimento de aditamento que importe em retificação de nomes, inclusão ou exclusão de réus e suas qualificações, modificação ou nova definição jurídica de fato. Inciso 3. Transação penal, suspensões processuais realizadas na forma da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, absolvição, desclassificação, impronúncia, condenação, extinção de punibilidade e arquivamento. Inciso 4. Desmembramentos e remembramentos de processos. Inciso 5. Redistribuição de processos. Parágrafo 1. O juízo poderá cadastrar as ocorrências descritas no caput diretamente no Sistema Nacional de Informações Criminais, o SINIC, cujo acesso será fornecido pelo Departamento da Polícia Federal e, nessa hipótese, tornar-se-á desnecessária a comunicação ao INI. Parágrafo 2. A Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal serão encaminhadas as sentenças penais transitadas em julgado, bem como serão comunicadas as decisões declinatórias de competência e de retificação de nomes. Parágrafo 3. As condenações transitadas em julgado deverão ser comunicadas à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRE-DF, e é isso. Vou ler de novo. As condenações transitadas em julgado deverão ser comunicadas à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRE-DF. Artigo 5A. As varas de natureza criminal, sem prejuízo de outras determinações do juízo, deverão inserir nos sistemas informatizados do tribunal os seguintes dados. Inciso 1.
data do fato. Inciso 2, incidência penal e data do oferecimento e do recebimento da denúncia. Inciso 3, data da suspensão do processo. Inciso 4, data da citação. Inciso 5, data da sentença, bem como da sua publicação. Inciso 6, espécie de recurso, data do acórdão, bem como da sua publicação. Inciso 7, data do trânsito em julgado. Inciso 8, pena aplicada. Inciso 9, dispositivo das decisões, das sentenças e dos acórdãos. Inciso 9 de novo, porque um foi incluído em 2016 e o outro foi incluído em 2017. As informações sobre a prisão, a soltura, a recomendação e o estabelecimento em que se encontra recolhido o preso provisório. Artigo 6. A Secretaria da Vara fará juntar aos autos até o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime a folha de antecedentes penais do acusado, disponibilizada pelo INI, e as informações constantes do sistema informatizado do tribunal, certificando sobre os antecedentes e esclarecendo as anotações ali constantes, sem prejuízo de novas atualizações. Parágrafo único. Se o acusado for beneficiário de suspensão condicional do processo ou de transação penal, ou ainda se estiver em cumprimento de pena no Distrito Federal ou em outra unidade da Federação, a Secretaria da Vara comunicará ao juízo que fiscaliza o cumprimento do benefício ou que executa a pena o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Artigo 7. O habeas corpus, os processos relativos a réus presos e aqueles com réus monitorados eletronicamente terão andamento prioritário. Artigo 8. No caso de sentença absolutória, a vara deverá expedir imediatamente o alvará de soltura em favor do réu se ainda não foi posto em liberdade. Parágrafo único. Após o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, retirar-se-á do sistema informatizado para consulta externa qualquer informação que possa identificar o réu. Artigo 9. O réu preso será intimado das sentenças e dos acórdãos por meio de oficial de justiça, dispensada a requisição. Parágrafo único. Caso o réu manifeste interesse em recorrer, firmará no momento da intimação o termo respectivo. Artigo 10. O diretor de secretaria e seu substituto dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público no prazo de 3 dias após a publicação. Artigo 11. Se o juiz acolher o requerimento do Ministério Público e determinar o arquivamento do inquérito policial ou do termo circunstanciado, deverá prolatar decisão de extinção e determinar a baixa nos órgãos respectivos. Artigo 13. A Secretaria da Vara, ao expedir a carta de guia definitiva, deverá conferir e atualizar no sistema informatizado os seguintes dados. Inciso 1. Número do procedimento investigatório que a originou, acrescido da informação do órgão que deu início ao procedimento. Inciso 2. Nome e qualificação do apenado. Inciso 3. Pena a ser cumprida e o regime inicial de cumprimento. Inciso 4. Data do trânsito em julgado para acusação e defesa. Inciso 5. Demais informações que julgar pertinentes. Artigo 14. O cumprimento do alvará de soltura, em caso de liberdade provisória, será precedido do recolhimento de fiança, se for o caso, e de assinatura do termo de compromisso na forma do Código de Processo Penal. Artigo 15. Caberá ao juiz da Vara de Execuções Penais, o VEP, decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização, inclusive os que não tenham vinculação com a Justiça do Distrito Federal, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva. Parágrafo único. Os pedidos apresentados nas varas de natureza criminal deverão ser encaminhados ao juízo da VEP. Artigo 16. A fiança e os valores apreendidos com o réu e que por decisão judicial devam ser restituídos serão levantados ou reclamados no prazo de 90 dias a contar da sua ciência.
Parágrafo 1. O interessado será cientificado pelo mesmo instrumento que o intimar da sentença, salvo quando a fiança for paga por terceiro, hipótese em que a comunicação será feita por via postal. Parágrafo 2. Decorrido o prazo estipulado no caput, sem manifestação do interessado, as secretarias das varas, após decisão judicial, oficiarão a instituição financeira em que se encontra o depósito, determinando sua transferência ao Programa de Modernização e Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o PROJUS, mediante emissão de Guia de Recolhimento da União, o GRU. Artigo 17. As penas de multa impostas em sentenças condenatórias com trânsito em julgado serão recolhidas pela parte por meio de Guia de Recolhimento da União, GRU, emitida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, VEP, pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, o VPEMA, ou pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, o VPERA, ressalvada a hipótese do artigo 84 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 1. As secretarias dos Juizados Especiais Criminais providenciarão a emissão da GRU no caso de aplicação exclusiva de pena de multa. Parágrafo 2. A VEP, a VPEMA e a VPERA e as secretarias dos Juizados Especiais Criminais encaminharão à unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais até o 5º dia útil do mês subsequente relatório dos depósitos efetuados no mês, informando o valor, a data e o motivo. Parágrafo 3. A VEP, a VPEMA e a VPERA e as secretarias dos Juizados Especiais Criminais comunicarão à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional os casos em que não houver o recolhimento da pena de multa, bem como as circunstâncias legais posteriores que desobriguem o seu cumprimento, tais como anistia, graça ou indulto. Artigo 18. No caso de fiança quebrada ou perdida, a Secretaria da Vara em que tramita o processo oficiará a instituição financeira responsável pelo depósito com vistas ao recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional mediante Guia de Recolhimento da União, GRU/DOC. Parágrafo 1. As secretarias das varas encaminharão à unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais até o 5º dia útil do mês subsequente relatório dos depósitos efetuados no mês, informando o valor, a data e o motivo. Parágrafo 2. Os valores mencionados no caput deste artigo serão devolvidos quando houver determinação judicial nesse sentido. Artigo 18-A. O recolhimento em favor da União, das multas previstas nos artigos 436, parágrafo 2, 442 e 458 do Código de Processo Penal será feito por meio de Guia de Recolhimento da União, GRU, emitida pela Serventia Judicial. Artigo 19. A Secretaria da Vara deverá comunicar à Central de Guarda de Objetos de Crime, o CEGOC, o decreto de perdimento de bens apreendidos em até 48 horas após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso seja deferida a restituição de objeto apreendido, a Secretaria da Vara encaminhará uma via do alvará de restituição à CEGOC, vou falar CEGOC, o nome dessa sigla aqui, da Central de Guarda de Objetos de Crime. A sigla, agora vai ficar citando só a sigla, então eu vou falar CEGOC, do qual constará os elementos para identificação do bem e a qualificação da pessoa autorizada a recebê-lo. Artigo 20. A Secretaria da Vara deverá comunicar à CEGOC a redistribuição do inquérito ou da ação penal na hipótese em que haja objeto apreendido relacionado ao feito, sob a guarda da referida unidade.